Vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical, né? Hoje é 25 de julho de 2021, a lição número 4. Fazer uma oração para iniciarmos. Soberano Deus, eterno, querido Pai, Pai amado, Pai justo e santo, ó Pai celestial, estamos felizes, meu Pai, principalmente especial que estamos vivendo, podermos estar aqui em sua casa para aprendermos mais sobre sua palavra nessa escola bíblica dominical, Senhor. Abençoa todos os seus servos que estão aqui, Pai. Abençoa os que estão em casa, os que estão por vir ainda. E abençoa principalmente, Senhor, que estão doentes. Entre com providência na vida de cada um, Senhor. Cura, livra, tira todo impedimento, tudo que está dificultando, Senhor, teu servir até a sua casa, a sua igreja, Pai. Abençoa o nosso pastor dirigente, pastor Edivaldo, que sua graça cresça cada vez mais, que ele possa ministrar a sua palavra, que ele possa administrar essa nossa escola bíblica, que ao final nós possamos ir para nossas casas, felizes com conhecimento maior e felizes com sua presença, Senhor. Fica conosco, nos dá uma escola abençoada, abençoa os louvores, tudo que acontecer aqui neste momento, Pai, é o que nós lhe pedimos, no santo nome de Jesus, e agradecemos. Amém. Irmão Benassi, vamos fazer uma oração primeiro. Melhor. Oração não. Irmão Benassi, tirar o zinho da harpa, certo? Glória a Deus. Estamos aqui nessa manhã para adorar o Senhor Jesus Cristo, agradecer Ele na beleza da sua santidade. E vamos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Os irmãos que têm harpa, vamos abrir e adorar o Senhor, porque Ele está aqui. Ele diz na sua palavra: onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele está presente. Glória a Deus. E nós estamos aqui porque o Senhor Jesus preparou esse dia de hoje para nós adorar o seu nome, a beleza da sua santidade. Eu quero cumprimentar os irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Número 13. Jesus comprou-me. Glória a Deus. Número 13. Jesus comprou-me do mundo aqui, palavra doce são para mim. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me da escravidão, a paz eu gozo, o seu perdão. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Sou desprezado um pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Jesus comprou-me e eu fiquei para sempre livre da dura lei. Agora espero até Ele vir, para que me leve ao seu porvir. Agora espero até Ele vir, para que me leve ao seu porvir. Ouvinte, amigo, e junte a nós, ouvide depressa do céu a voz. O que demora não chegará, porque se perde e morrerá. O
que demora não chegará, porque se perde e morrerá. Jesus comprou-me e me dará lugar na mesa, espero lá. Ouve convite, ó pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Ouve convite, ó pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Número 17. Glória a Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que hora de vida tão doce pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao lago, da ave o capítulo de doce amor. Me falam sentindo acorde do céu, me traz aos ouvidos o hino de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu, Jesus me revela, mistério do céu. Glória a Deus. Número 18. Glória a Deus. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá da cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, ó Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com oferta e obras mortais, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meio de salvar se inventa, clama e roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova,
vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Deus é luz, Deus é amor. Infelizmente, muitas pessoas não querem saber da luz de Deus, não querem saber do seu amor. Não reconhecem o sacrifício de Jesus lá naquela cruz para o nosso perdão, o perdão dos nossos pecados, né, irmão? Não reconhecem o que Deus tem feito diariamente em nossas vidas. Eu espero que as pessoas abram seus olhos e, principalmente, abram o seu coração para Jesus. E, com isso, eles possam perceber o agir e o amor dele em suas vidas, né? Vamos continuar. Nessa lição de hoje, lição número 4, nós falamos sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal, que tem como texto áureo em 1 Reis 18 a 38, que diz assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Glória a Deus. Tendo como verdade prática o seguinte: o Senhor sustenta com sua forte mão todos que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Amém. Eu queria convidar o nosso querido irmão Adailton para fazer a leitura bíblica em classe. Pai do Senhor, bom dia, irmão. Glória a Deus, né? Nós estamos aqui, irmão, já vamos fazer a leitura bíblica em clássica, onde se encontra em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 22 ao versículo 39. E também se encontra no capítulo 19, do versículo 8 ao 14. Aqueles que por acaso não têm a revista, para poder que a gente possa nos acompanhar essa leitura. 1 Reis, né?
capítulo 18, do versículo 22 ao 39, e depois do capítulo 19, do versículo 8 ao 14. Diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, e eu preparei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe me terei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que os Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro e lhe deram e o prepararam. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz e nem quem respondesse. Se saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passando no meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor, e o consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e o pôs, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Capítulo 19, do versículo 8 ao 14. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: Que fazeis aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele disse-lhe: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa a delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se a entrar da caverna. E eis que veio ali uma voz que dizia: Que fazeis aqui, Elias? Versículo 14. E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Glória a Deus. Somente até aqui, então vamos orar, agradecer a Deus mais uma vez por este momento. E depois o nosso irmão Francisco, ele vai dar a aula, que o pastor hoje ele não vai poder vir, mas o irmão Francisco ele vai dar a aula de hoje, lição de número 4.
Eterno Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado, Pai, por este momento, por esta manhã, Senhor, de estar na Tua casa, de estarmos, Senhor, unidos e reunidos, Pai, com um só propósito, Pai, de aprender de Ti, da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, agora eu te peço, abençoa cada irmão que aqui se encontra, abençoa, Senhor, aqueles que estão na sua casa, ouvindo, Senhor, através desta live, que o Senhor possa, Pai, nos ensinar, nos instruir esta manhã. Usa o teu servo, Senhor, que vai ministrar, Senhor, que vai trazer esta aula, Pai. É no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. É motivo de alegria estar mais um dia, né, irmãos, na Escola Bíblica Dominical, para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. E nós estamos já na 4ª aula, né, desta revista. E estamos aprendendo a respeito aí de Elias e o rei Acabe. Nós já tivemos aí 2 aulas, né, falando essa. Nós iremos dar continuidade. O pastor nos convidou para estar ministrando aqui nesta manhã. E eu gostaria de convidar o irmão Benassi para estar ministrando a aula comigo. A gente vai procurando os versículos, certo? Aí esse microfone ele vai ficar bem aqui, certo? Para o irmão Benassi. Todas as vezes que a gente precisar ver a referência, certo? A gente vai ouvir aí o irmão Benassi participando da escola bíblica juntamente conosco, tá bom? Então, glória a Deus. Nós vemos aí o texto bíblico, né, que está na lição de número 4, Elias e os profetas de Azera e Baal. Esta é uma passagem bastante conhecida que está no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 18, também o capítulo 19, vai falar a respeito de um grande desafio, né, que o profeta Elias fez com o povo de Israel. Ele propôs um desafio para saber qual era o Deus verdadeiro, se os Baalins ou se o Deus do céu. E neste desafio ele diz, olha, nós iremos clamar ao Deus verdadeiro, e aquele que responder com fogo, este será o Deus de Israel. E por que Elias propõe este desafio? Porque o povo de Israel havia perdido totalmente a identidade. O povo de Israel havia sido resgatado pelo Senhor no Egito, mas neste tempo em que a Bíblia diz que os reis que antecederam Acabe andaram pelos caminhos de Jeroboão, e aqueles reis não influenciaram o povo a caminhar nos caminhos de Deus. Pelo contrário, eles implantaram a idolatria, implantaram, né, em seus reinos costumes das outras nações, e com isso aquele povo que servia ao Deus verdadeiro perdeu a sua identidade. Não foi de uma hora para outra, mas foi algo que foi adentrando no meio do costume do povo de Deus, e eles acabaram saindo da presença do Senhor. Então, na introdução, ele vai dizer assim, o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvidas, um modelo de servo, perseverante e fiel para todo cristão. Nesta lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo, o que fez expôs sua humanidade ao cair em desânimo. Então, nessa introdução, ele começa aí apresentando o profeta Elias. Nós também já vemos lá no Novo Testamento, quando Jesus ele está no monte, ele se transfigura diante dos discípulos, aparece Moisés e Elias ali. Então nós vemos também que Elias ele é um exemplo
para nós cristãos, exemplo de quê? De perseverança, exemplo de servir a Deus, né? Que em meio a tantas lutas e em meio a tantas apostasia e idolatria, ele permanece sendo fiel a Deus e ele se coloca, vamos dizer, o propósito que Deus havia colocado na sua vida de ser profeta de Deus e transmitir a palavra de Deus. Ele não se rende, né, diante das lutas, mas todo homem e toda mulher que serve a Deus, ele não é um super-homem ou uma super-mulher. E a gente vai ver que Elias, mesmo sendo, né, um grande instrumento nas mãos de Deus para trazer de novo o povo para a presença de Deus, ele também, como diz o livro de Tiago, ele é sujeito às mesmas paixões. Então, depois que ocorre aquele grande desafio, a mulher de Acabe, a Jezabel, vai fazer uma ameaça a Elias e ele vai temer, ele vai fugir, porque ele vai se cansar. Nós já vemos também isso na doutrina. Nós também podemos ver isso no texto bíblico, porque ele vai até questionar com Deus e vai dizer assim: olha, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, mas agora procuram matar-me. Então, ele, como ser humano, ele deixou, vamos dizer, que o medo também o alcançasse. Então, não era porque ele era o profeta Elias que ele era um super-homem, mas ele era um homem também que era sujeito às mesmas paixões que nós. E muitas vezes, né, a vida cristã, ela nem sempre você está, né, sempre louvando, sempre agradecendo, ou sempre adorando, porque muitas vezes que você está assim meio que desanimado e é preciso vir uma injeção de ânimo da palavra de Deus para que nós venhamos nos colocar de pé novamente. E isso é ruim? Não, isso nos faz nos aproximar de Deus, porque nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Quando nós entendemos que nós não dependemos de Deus, aí nós começamos a fraquejar. Mas Elias, ele mesmo em sua fraqueza, Deus não o abandona. E aí nós iremos ver nesta lição que Deus, ele vem em favor de Elias, né, para falar com Elias, para animar Elias, para dizer a Elias: olha, Elias, ainda há 7.000 que não se dobram, ainda há 7.000 que não comem da mesa de Jezabel. Então, há muito a se fazer ainda, mesmo ele estando naquela situação. Então, para quem está desanimado e para quem está, vamos dizer assim, cabisbaixo, qual é o melhor remédio? É ouvir a voz do Senhor. Então você está no lugar certo, você que está nesta live também, você está no momento certo, onde Deus com certeza tem uma palavra para nós nesta manhã. Então, o primeiro ponto vai falar a respeito do desafio no Monte Carmelo, né? Aí o primeiro subtópico, ele vai dizer: o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Qual era o zelo de Elias? É porque o povo havia adentrado pelo caminho da apostasia, né? Então, o que era essa apostasia? Era abandonar a fé. Então, o povo de Israel havia abandonado a fé no Deus invisível e havia se apegado aos deuses visíveis, né? Então, a gente parece que a fé, ela se torna mais real quando nós vemos aquilo que dizemos servir. Então a nação de Israel estava dessa forma, eles não queriam mais ter um Deus invisível, mas os deuses semelhantes ao dos cananeus, daqueles povos ao seu redor. Então eles queriam um Deus palpável, só que o Deus que é palpável, o Deus que, vamos dizer, que eles haviam escolhido, eles tinham olhos, mas não viam, tinha boca, mas não falava, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham pés, mas não andavam. Era necessário que ele se locomovesse, alguém o carregasse nos seus ombros para o carregar. Mas o Deus que havia tirado eles do Egito era Deus que tinha força, que tinha poder, que tinha olhos, que a Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo, os seus pés são reluzentes, e ele vem saltando pelos montes. Então eles deixaram de servir a este Deus forte e poderoso para se prostrarem diante de deuses que não podiam fazer nada por eles. Então,
Essa era a apostasia, né, naquele tempo, devido à apostasia do povo e à falta da liderança espiritual do rei Acabe. Então, Acabe, o povo, além de estar longe da presença de Deus, ter abandonado a fé, ainda existia um rei que havia implantado, vamos dizer, uma idolatria, porque a Bíblia vai dizer que ele andou nos caminhos de seus pais, ou seja, nos caminhos de Onrim, que era seu pai. Então, quem era Onrim? Onrim, ele foi um dos reis também que andou pelos caminhos de Jeroboão e que entrou também pelo caminho da idolatria. E Acabe, além da idolatria, ele também faz alianças políticas e casa com uma mulher que é sacerdotisa de Baal. Então, agora Israel não está somente no momento de apostasia, mas Israel também está agora com um rei que o direciona para viver naquele mesmo caminho de Jeroboão. Então, nós iremos ver que, olha como é que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 29 e o versículo 2. Então, nós iremos continuar a leitura, o irmão Benassi vai procurar, Provérbios 29 e 2, e ele diz assim, que de outros que lhes antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos, mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo. Então, diante de tudo isso, o povo afastado, longe da presença de Deus, Elias, ele vai fazer um grande desafio. Não Elias, mas isto era o desejo de Deus, para trazer o povo novamente para os seus caminhos. Nós iremos ler o texto bíblico de Provérbios, capítulo 29 e o versículo 2. Provérbios 29, versículo 2 diz assim: E o homem que muitas vezes repreendido endurece a cruz, será quebrado de repente. Ou é o 2, né, irmão? O 2. Oh, glória. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Então está aí o versículo do livro de Provérbios 29, 2, relatando justamente a respeito do rei que estava governando o povo. Era um rei que estava envolvido totalmente com os costumes de Jezabel. Era um rei que estava envolvido totalmente com a idolatria. Então, aquele rei, ele não só servia, mas também influenciava aquele povo a estar na idolatria. Então, Elias, ele se viu agora, chega para Acabe, juntamente com os profetas de Baal, e faz um grande desafio. Olha, nós iremos clamar, você clama aos seus deuses, e eu irei clamar ao Senhor, e aquele que responder com fogo, este será o Deus verdadeiro, porque o povo havia perdido a referência, não existia mais referência de liderança para influenciá-los a servir a Deus. Então nós iremos perceber que Elias, ele vai dizer assim: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Está no livro de 1 Reis 18, 24. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que ele lançou antes do confronto. Então, por que ele se levou a isso? Aí ele vai dizer: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porque havia se lançado, o povo estava entre dois pensamentos. O que era dois pensamentos? Estava em dúvida, já não sabia mais quem era o Deus verdadeiro. Com tanta, né, às vezes as pessoas nos dizem assim: mas irmão, é tanta religião, são tantas coisas, como é que eu vou servir, como é que eu vou saber qual é o Deus verdadeiro, qual é o caminho verdadeiro diante de tantas coisas? Lógico que nós iremos para a palavra de Deus. A palavra de Deus vai mostrar somente um caminho, somente um Deus verdadeiro. Então, quando o homem ele se volta para a palavra de Deus,
aí ele começa a encontrar o caminho para a salvação, porque no livro de Salmos, se eu não me engano, 119, verso 105, vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que é a palavra que ela ilumina a mente do homem. Então, o homem que está perdido, aquele homem que não sabe mais qual é o caminho verdadeiro, que não sabe qual é o Deus verdadeiro, é ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus clareia a mente, ilumina os passos do homem e ele se volta para o Deus verdadeiro. Certo? O senhor fica ali na reserva, já eu chamo o senhor de novo. Então, nós iremos continuar. Então, eles estavam cocheando entre dois pensamentos. Já não tinham mais certeza de quem iria se prostrar e adorar. Porque eles haviam perdido as referências, os bons costumes de servir a Deus. Então, o povo tinha resposta. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. E olha que nós estamos falando de um povo que se revelou a Moisés. Nós estamos falando de um povo que Moisés foi ao Egito resgatá-los, que caminhou pelo deserto e viu as maravilhas do Senhor. Talvez esta não seja a geração que passou pelo caminho, que venceu aqueles confrontos ali do deserto, mas os seus pais o haviam ensinado e haviam dito que o Deus que havia os resgatado com mão forte era o Deus do céu, era o Deus verdadeiro, era o Deus que poderia continuar como liderança da nação. Mas este povo havia perdido totalmente a sua referência em servir a Deus. E aí nós vamos para o tópico 2, que é o problema de não saber a quem adorar. Né? Então, há um problema nisso, porque quando a pessoa fica pensando, e agora? Diante de tantas opções, diante de tantas coisas que nos são oferecidas, a quem nós iremos adorar? Quem é o Deus verdadeiro? Porque um diz que A é verdadeiro, o outro diz que B é verdadeiro, mas o Deus dos céus, ele é o Deus verdadeiro. E aí nós iremos ver nos pontos seguintes, esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com o quê? Com a idolatria. Aí nós iremos ver o que é idolatria. A idolatria é tudo aquilo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Então, o que é a idolatria? É tudo aquilo que toma o lugar de adoração a Deus. Porque Deus, como é que diz o primeiro mandamento? Somente ao Senhor teu Deus se prostrarás e adorarás. E por quê? Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, somente ele é digno de adoração, de louvor. Então, irmãos, e os outros deuses não são deuses, são invenções de homens, como diz a palavra do Senhor. Nós iremos ver isso nos textos mais na frente, lá pelo ponto, subtópico 3, nós iremos ver essa referência. Então, ele diz assim, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e os cuidados divinos. Por quê? Porque há uma cegueira espiritual. E quem é que somente quebra esta cegueira espiritual? É o conhecimento da palavra de Deus. Como está escrito, o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Ou seja, se há alguém leigo, se há alguém que não tem entendimento, como é que diz a palavra de Deus? Peça a Deus que ele dá. Está no livro de Tiago. Né? Nós podemos ir lá no capítulo 1, se você tem falta de sabedoria, você pede a quem? A Deus. Porque essa sabedoria que vem do alto, ela não se mistura com a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela engana o próprio homem. Como é que diz os livros de Provérbios? O caminho dos homens aos seus olhos são bom, mas o seu fim é o quê? Morte. Mas os caminhos de Deus, ele é um caminho que leva à vida eterna. Então, qual é a melhor maneira de se direcionar para a adoração a Deus? É entrando pelo caminho da palavra de Deus.
certo? Então, ele vai continuar e vai dizer que esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelos homens, né? Então, a gente percebe também um grande exemplo na Bíblia que era Abraão. Abraão tinha um pai idólatra, fabricador de ídolos. Ele poderia ter entrado pelo caminho de seu pai Terá, mas qual que era que ele se propôs a fazer? Eu acredito que existe um Deus muito mais poderoso do que esses que meu pai faz, né? Porque eu acredito que na cabeça de Abraão pensava assim, mas como é que pode, né? Os deuses que esse povo serve, quem fabrica é o meu pai. E aí quando ele está fazendo, de repente escorrega da mão, cai, quebra. Então qual é o poder que este Deus tem? Então Abraão, ele entende que existe um Deus muito mais poderoso, que criou o céu, que criou a terra, que criou o homem, que criou tudo que nela há. Então ele acredita e ele prefere esperar ouvir a voz do Senhor. E todo aquele homem ou a mulher que deseja, que almeja ter um relacionamento com Deus, Deus se revela a ela. Deus se revela a ele através de quê? Através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E glória a Deus por isso, porque isso, como está escrito, Deus se revela àqueles que estão com o coração desejoso, aquele que procura, aquele que busca, acha, aquele que bate, se abre, aquele que pede, recebe. O que ele está querendo dizer? Se eu tenho buscado conhecer ao Senhor, se eu tenho vontade de saber qual é o Deus verdadeiro, ele vai se revelar a este homem, ele vai se revelar a esta mulher que deseja e que almeja. Então, ele continua, entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Aí aqui ele começa a endurecer vamos dizer, o texto, o escritor da revista. Por quê? Porque a palavra de Deus também, ela vai muito de encontro a isso, muito de encontro a que a idolatria. E aí você pode abrir a Bíblia no livro de Salmos 135 e o verso 18, tá certo? Enquanto o irmão Benassi se prepara, procura ali, a gente vai dar continuidade. Então, mesmo eles sendo simples, né, aparentemente, mas eles, né, conseguem influenciar a mente do homem, né? Quantas vezes as pessoas, não somente ídolos de gesso, de madeira, de pedra, não, mas existem aqueles ídolos que o homem ele se prostra, né? Até nós iremos ver um outro ídolo já no livro de Mateus, capítulo 24. Tá bom? Pode ler, irmão. 135 e o verso 18. Diz assim a palavra de Deus: semelhante a eles se torne os que o fazem e todos os que o confia nele. Glória a Deus. Então tá aí, ó. No Salmo 135, que é que ele está dizendo? Que todos aqueles que o adoram se tornam como ele. Olha os versículos 15, os versículos 15, 16, o 17 dos anteriores diz assim, ó, os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos de homens. Ou seja, criatura, vamos dizer, são coisas feitas por mãos de homem. Além do que está na mente, eles colocam, vamos dizer, para materializar aquilo que está na mente. Aí o 16 ele diz, tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem fôlego algum nas suas bocas. Aí o versículo 18 que o irmão leu. Semelhante a eles se tornem os que fazem e todos os que nele confiam. Então está aí o perigo da idolatria, porque são ídolos criados por mãos de homens que não têm poder algum. Ou seja, mas tem um poder de influenciar, né? Porque isso é passado de geração a geração. Eu vou, o meu pai aprendeu, passou para mim, eu vou passar para o meu filho, e isso vai se
proliferando. Mas isto é quebrado quando alguém almeja conhecer o Deus verdadeiro. Aí ele começa a entrar por um outro caminho. Que caminho é este? O caminho verdadeiro. Se você ainda quiser ver a respeito da idolatria, você pode ir no Salmo 115, aí lá tem mensagem para você, como diz o cantor tem um louvor que diz, para quem é mais antigo, eu não vou nem cantar um pedaço aqui, porque senão vão dizer que eu vou estar fazendo... agora esqueci a palavra, mas o Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dar glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Então nós temos motivo de sobra para adorar o Deus verdadeiro, porque é Ele quem nos dá o fôlego de vida, é Ele quem nos levanta todo dia. Eu deito, eu durmo, me levanto, porque Ele tem me sustentado. Então, porque dizem as nações: onde está o seu Deus? Aí onde está o meu Deus e o seu? O nosso Deus está onde? Nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Ou seja, ele não é dominado por ninguém, mas é ele quem domina toda a terra. E ele faz aquilo que lhe agrada. E aí tem gente que diz assim: olha, cadê o Deus dos céus que não vê o que está acontecendo? A Bíblia diz que o homem se queixa dos seus próprios males, das suas próprias escolhas, daquilo que ele escolheu para servir e adorar. Então, olha como é que ele vai continuar. Então, o versículo 5: tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem som, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a ele os que o fazem, e todos que nele confiam. Então, aí ele vai dizer assim, confia, ó casa de Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o auxílio e o seu escudo. Glória a Deus. Então está vendo aí a diferença de um Deus que não tem poder algum para um Deus que é forte, que é poderoso, que ele governa não somente tudo que há, mas ele quer governar as nossas vidas, porque este é o Deus que nós servimos. Então vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração do humano, a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso. Aí ele vai para o texto do livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo 24. Glória a Deus. Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Glória a Deus. Então está aí, o texto, Jesus também falando a respeito da idolatria, não somente ídolos, mas também aquilo que está no coração do homem, que tudo aquilo que o homem coloca, vamos dizer assim, no lugar de adoração a Deus, então ele se torna um idólatra. Então, Jesus está alertando aqui também para aquelas pessoas que se apegam o quê? Aquilo que é material. Quantas pessoas às vezes se apegam até ao culto ao seu corpo, que é o hedonismo, né? Então, há um perigo que rodeia. Então, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é seguir e andar pelos conselhos da palavra de Deus. Tá bom? Então, vamos para o tópico 3, que ele vai falar o desafio do fogo. Glória a Deus. Ele vai dizer: Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Então jamais Elias faria um desafio se ele não soubesse o potencial de Deus.
Ele não faria um desafio se ele não soubesse e confiasse no Deus que ele servia. Esse desafio, com certeza, não nasceu no coração de Elias, mas era do coração de Deus para trazer o povo novamente para servir e adorar a ele. Então ele vai continuar e vai dizer: os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Então ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Mas este desafio aqui não era para mostrar para aquelas pessoas que confiavam e que já conheciam o Deus verdadeiro, mas era para mostrar aquelas pessoas que estavam em dúvida a respeito de quem iria se prostrar e adorar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui tem uma referência no livro de Isaías, capítulo 42 e o versículo 8. Então, nós percebemos que o desafio era, vamos dizer, humanamente desafiador. Mas a quem Elias iria clamar é o Deus do impossível. E que ouve a oração. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que vai até Deus com confiança, chegar ao trono da graça com confiança. E aí o que acontece? A resposta, ela vem. Não é uma oração bonita, não é uma oração eloquente, porque nós iremos ver a oração de Elias, ela é uma oração simples, mas ela é uma oração respondida, porque era uma oração feita com fé e confiança. Isaías 42, versículo 8. Glória a Deus. O irmão Benassi está ali. Nós iremos ver essa referência. Isaías 42, versículo 8. Glória a Deus. Pode. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, glória. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Este é o meu nome. A minha glória, pois, antes não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Glória a Deus. Então está vendo aí porque que o Senhor se revela, agora vai se revelar ao povo de Israel, porque aí ele diz, porque eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outro não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, se tem uma coisa que incomoda o coração de Deus, é quando o homem, ele deixa de adorar e servir ao Deus. Eu estou falando daquela pessoa que um dia já entrou pelos caminhos do Senhor, e agora ele acontece aquilo que nós vemos no começo da revista. Ele deixa os caminhos de Deus e ele apostata da fé. Aí ele vai servir outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Isso entristece o coração de Deus, porque Deus, ele tem ciúmes de nós. Glória a Deus. E ele nos criou para adorá-lo e servi-lo em espírito e em verdade. Podemos partir agora para o ponto 2, que é a oração de Elias. Então, no primeiro subtópico, a gente vai ver que Elias ele vai fazer os preparativos diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores. Elias começou os preparativos para a operação do milagre. Aí você pode ver isso lá no livro de 1 Reis, capítulo 18 e o versículo 23. Por quê? Porque o desafio foi lançado,
os profetas de Baal e de Azera, eles pegaram o seu novilho, eles cortaram o novilho, jogaram sobre o altar e começaram a clamar. E a Bíblia vai dizer que eles clamaram até o meio-dia. E nada de Baal responder. E aí, quando passa do horário de meio-dia, Elias começa a falar com eles: olha, clame mais alto, talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja dormindo, ou talvez esteja ocupado. E aí o texto vai continuando e vai dizer que eles vão se retalhar, vão se cortar para tentar que aquele Deus o ouvisse. Só que o Deus que eles estavam clamando era semelhante ao Deus do Salmo 135, e os versos 15 e 18. Que eles não tinham olhos, mas não viam, mãos, mas não apalpavam, ou seja, não podiam ouvir o clamor daqueles profetas. Então Elias começa agora a zombar deles. Cadê o Deus de vocês? Clame mais alto. Porque talvez se vocês clamarem mais alto, ele acorde. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós iremos ver que o Senhor nos ensinando a orar. Olha, quando vós forem orar, não useis de vãs repetições. Porque o Deus que nós estamos clamando, ele é um Deus que conhece e sabe aquilo que nós estamos precisando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que se fez foi o quê? Reparar o altar do Senhor, que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. Então, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que havia sido destruído, ou seja, que não havia mais adoração. Então, era necessário reparar o altar. A gente vai ver aí no capítulo 18. Glória a Deus. Capítulo 18, deixa eu ver se é o 36. 37. O versículo 36 diz assim: quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Como a gente havia dito, não nasceu no coração de Elias, mas era segundo a palavra de Deus. Então o Deus que fala é o Deus que se responsabiliza. De maneira nenhuma o profeta iria ser envergonhado diante daquela nação, diante daquele povo, diante daquele rei. Se Deus havia falado, Deus iria cumprir. E agora, olha como é que a oração de Elias, ele está dizendo, segundo a tua palavra. Então, irmãos, todas as vezes que nós estivermos orando e nós estivermos clamando, se nós estivermos segundo a palavra de Deus, com certeza a oração que você está fazendo, ela será respondida, porque está escrito na tua palavra: se eu clamar, se eu buscar, se eu me humilhar, se eu me converter, se eu me arrepender, o Senhor viria, sararia a terra e Ele faria novamente desta terra frutífera. Não é assim que está escrito? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é segundo a tua palavra. Então a seguir juntou as 12, e na segunda coisa que ele fez, primeiro ele reparou o altar, depois ele juntou as pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Porque se nós vermos a nação de Israel, ela estava desunida. E aí a segunda coisa que Elias faz, ele primeiro repara o altar, depois ele une as pedras que simbolizavam as nações de Israel. O que ele estava querendo dizer? Que aonde há desunião, aonde não há comunhão, não tem como o fogo de Deus descer, não tem como o Espírito Santo de Deus operar. Porque se nós vermos os textos antes, o que era que eles haviam feito? Haviam escolhido 2 reis, a nação de Israel. Então, eles estavam divididos, desunidos, sem comunhão. Então Elias estava mostrando para o povo, para que Deus viesse permanecer novamente no meio deles, era preciso comunhão, era preciso união.
Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai continuar e ele vai dizer assim, ó: cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Louvado seja o nome de Deus. Pronto, o altar foi reparado, as pedras que simbolizavam o povo unido em comunhão novamente havia sido colocado, o novilho havia sido cortado em pedaços, e havia sido colocado sobre a lenha, havia sido derramado a água, e agora só restava uma coisa: fazer aquilo que ele não podia fazer, porque o que era possível ele fazer, ele havia feito. E aí o milagre depende de Deus, não depende do homem, não depende de nós. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que tem muita gente que às vezes zomba pensando que quem faz o milagre é o homem. Né? E aí ele corre para o canto fulano, sabia que isso é uma espécie de idolatria também. Não, vou lá em fulano, que é fulano, quando ora acontece assim. Não, mas se você também chegar ao trono da graça com confiança, aquilo que eu e você não podemos fazer, quem faz é Deus. Então, o que estava na possibilidade de Elias fazer, ele estava fazendo. Reparou o altar, colocou as 12 pedras, cortou o bezerro, dividiu em pedaços, colocou a lenha, derramou a água, e agora estava tudo pronto para Deus realizar o milagre. Porque Elias podia fazer isso aqui, mas ele não podia fazer chover ou cair fogo do céu. Isso era com Deus. Então, o que isso nos mostra? Que aquilo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. Aí quando chega no campo do impossível, aí quem é que faz? É Deus. É Deus, somente Deus, porque Ele é o Deus do impossível. É impossível para Deus ou é impossível para você? Quando Ele diz que fala Deus do impossível, é porque é impossível para mim. Já não está mais dependendo de mim, depende só dele, porque não há nada impossível que Deus não possa fazer, assim está escrito. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, ele vai continuar, e ele vai para o tópico 2, uma oração confiante, estava tudo pronto. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal, até que desde o horário da manhã até o meio-dia eles estavam clamando, estavam se retalhando, clamando aqueles deuses que não podiam ouvir. E Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifício ou mutilações. Basta o exercício do quê? Da fé no Deus verdadeiro, ou no verdadeiro Deus. Irmão, qual é a fórmula certa para Deus agir? Qual é o ritual certo que eu tenho que fazer para Deus ouvir? Aí ele vai dizer que basta o exercício da fé, aonde? No verdadeiro Deus. Livro de Hebreus, capítulo 12, se não me engano, capítulo 11, e o versículo 6, ele diz que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Se você se aproximar de Deus com fé, verdadeiramente, você será transformado. Como foi que aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue? Ela disse basta somente eu tocar. O que era que ela estava fazendo? Ela ia fazer o possível. O impossível, quem era que ia fazer? Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então está no livro de Mateus, capítulo 6, os versículos 7 e 8. Aqui está o exercício da oração, de como nós iremos nos chegar até a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos continuar. O irmão Benassi já lê esse texto para nós, Mateus 6, do 7 ao 8. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão,
Isaque e Jacó, que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. 6. 6, 7 e 8. Capítulo 6, o 7 e 8. E orando, não use de vã repetição, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedir. Glória a Deus. Então tá aí, né? A oração, qual é a maneira que nós iremos chegar até a presença de Deus? Aqueles homens, para aquelas pessoas, vamos dizer, que não nasceram num lar cristão, que não nasceram num berço evangélico, nós sabemos como era que éramos ensinados, como era que tinha que ser feito. Era uma repetição, era algo mecânico, não brotava do coração. E a oração, ela é o falar com Deus, é você e Deus, você colocar diante de Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que você está necessitando. Não precisa de fórmula, é você e Deus. O que é que vai mover a mão de Deus em seu favor? É a sua fé. É a sua fé no Deus verdadeiro. Então, nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo. Nós vemos que quando Elias propôs aquele desafio, que foi que ele disse? O povo disse: é boa esta palavra. Agora nós iremos realmente saber quem é o Deus verdadeiro. Porque até agora nós estamos sem condição de conhecer e de saber. Mas agora nós iremos saber. Porque o homem fez um desafio, vamos dizer, muito grande. E que somente um Deus verdadeiro poderia responder. Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o teu coração para trás. O interessante também é porque ele coloca o referencial. Qual era o referencial da oração de Elias? Ora, ele diz assim, ele diz assim, o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje, que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Ele sabe o que Elias está fazendo o povo lembrar? Olha, este é o mesmo Deus de Abraão, este é o mesmo Deus de Isaque, este é o mesmo Deus que resgatou vocês de Israel, do Egito, que irá responder com fogo. Sabe o que ele está querendo trazer à memória? Está querendo trazer à memória: olha, o Deus que vocês deixaram de servir é este que vai responder a oração, né? Então, ele estava trazendo à memória daquele povo o Deus a que eles serviam, porque eles já não sabiam mais quem era o Deus verdadeiro. Aí nós iremos para o tópico 3, que ele vai dizer a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele, através da demonstração de poder. Na oração ele diz: para que este povo conheça que tu és Deus, que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, se mostra, se revela, responde com fogo, para que este povo volte novamente a crer que tu és o Deus verdadeiro. A descida do fogo se consumiu. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. 1 Reis 18:38. É uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Ou seja, Deus estava querendo novamente um relacionamento com aquele povo.
Então, todas as vezes que Deus se revela ao homem, ou seja, todas as vezes que Deus se mostra através da sua palavra, fala ao homem, é Deus querendo um relacionamento com este homem, com este jovem, com esta criança, com esta mulher. Glória a Deus. Então não era somente provar que ele era Deus verdadeiro, porque Deus não precisa provar nada para ninguém, porque ele faz o que ele quer. Mas ele se revela para que nós venhamos crer. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem venha ao conhecimento da verdade e que ele seja salvo. E aí por isso que Deus se revela. E a maior revelação de Deus em prol do homem é quando ele envia seu Filho Jesus Cristo. É Deus se revelando ao homem. Aqui está o caminho por qual vocês devem ser salvos. E aí cabe ao homem entrar pela revelação de Deus, que é Cristo. Então, ele diz, a reação do povo foi unânime, em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Aí você pode ver isso no capítulo 18 e o versículo 39. Deixa eu ver aqui. Porque vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Agora o povo tem referência. Agora o povo sabe quem é o Deus verdadeiro. Porque a mentira, ela só permanece até enquanto a verdade se revela. Então agora a mentira daqueles profetas estava caindo por terra, porque o Deus verdadeiro estava se manifestando e se revelando àquele povo. Então aquele povo começa a exaltar o verdadeiro e dizer, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e só Ele tem poder para responder com fogo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aquilo que Elias se propôs a fazer estava sendo feito. Não porque nascia no coração de Elias, mas porque era no coração de Deus. Nós estamos próximo das 10. Eu estou ruim da vista aqui, mas vamos seguir aqui. Elias em Horebe, os feitos e a exaustão do profeta. Depois de tudo isso, depois que o Senhor respondeu com fogo, aí Elias disse assim, olha, não deixe que nenhum escape. Matem todos. Eram os profetas mentirosos. Ninguém escapou. Aí o rei Acabe voltou para Jezabel, contou para ela, aí a Jezabel disse assim, olha, mandou um mensageiro a Elias e disse, olha, assim como aconteceu com os profetas, até amanhã isso acontecerá contigo. Aí o profeta, como ele é humano, ele se abateu com a ameaça de Jezabel. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Aí você vai lá para o capítulo 19 e o versículo 5, que ele vai dizer assim, e deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque ele estava exausto. Não só exausto fisicamente, não só porque existe o cansaço físico, o cansaço emocional, o cansaço espiritual. O cansaço físico, até eu já falei aqui uma vez, que nós podemos tratar isso com uma boa noite de sono, um bom descanso. Mas o cansaço emocional, espiritual, somente Deus trata. Glória a Deus. É por isso que muitos homens, às vezes, sofrem de depressões, sofrem de tantas enfermidades deste século, e procuram solução em remédios. Mas se ele se voltar para Deus, se ele colocar sua confiança totalmente em Deus, o Senhor o sara. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada. Ou seja, não quer dizer porque alguém é homem, é servo de Deus, usado por Deus, não esteja sujeito a cair. Ou seja, como é que o versículo diz? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque quem é forte somente
Deus. Aí os versículos dizem assim, que o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Ou seja, enquanto eu estou me apoiando, enquanto eu estou buscando, enquanto eu estou confiando, eu estou forte. Mas se eu me apoiar naquilo que a carne vai oferecer, ou naquilo que o mundo vai lançar para a minha vida, o que vai acontecer? Eu vou fraquejar, eu vou enfraquecer. Mas ele diz, isso significa que aqueles que ancedem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Veja o grande feito de Elias em consequência. Primeiro, ele conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo. Aí, segundo, olha os feitos dele. Depois de tudo isso aqui, Elias agora se vê aprisionado no seu medo. Agora corre, vai para a caverna. Depois de tudo isso aqui. Segundo, fez descer fogo do céu no altar molhado. Aí o terceiro, fez o povo mesmo em rebeldia se dobrar diante do Senhor. Eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azera, que recebiam apoio do rei. Fez chover após grande período de seca. Correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. Então, depois de tudo isso aqui, o profeta agora se vê abalado, acuado. Agora ele está fugindo daquela ameaça que Jezabel havia feito. E aí, quando o homem, o profeta de Deus, ele se encontra nessa situação, aí Deus, ele é um Deus que não nos abandona. Ele é um Deus que está conosco na alegria, Ele está conosco no momento de luta, ou seja, como é que diz? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele está querendo dizer que as aflições elas vêm. Mas aí é tão interessante o livro de Romanos, capítulo 8 e o versículo 31, que ele vai dizer assim, ó: quem tentará acusação contra os escolhidos? Deixa eu ver aqui essa referência. Romanos, quem achar primeiro? Romanos 8. Só para a gente... Romanos 8, 31. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, as aflições, as dificuldades, as lutas, as pelejas, elas irão vir e vão. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Elisa estava passando pelo momento de luta, pelo momento de aflição, mas Deus não o deixaria só. Deus viria falar com o profeta, Deus viria revigorar o profeta, trazer novamente o ânimo para Elias. Então no tópico 2, ele diz, o negócio estava tão difícil para Elias, que ele pede para morrer. O profeta, depois de ver tudo isso, a despeito do potentosas obras que fez, obras maravilhosas, essa potentosa, maravilhosas, extraordinárias, depois de obras extraordinárias que fez, foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. 19 e 4. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. 1 Reis 19 e 4. Olha aí como é que está escrito. O profeta, agora depois de passar por todos aqueles momentos em que Deus havia agido, ele diz, ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Glória a Deus. Então há momentos de lutas, há momentos de dificuldade que nós
Às vezes ficamos dizendo, Senhor, aqui está tão ruim para crente. Nunca mais se ouviu isso, né? Esses dias o Senhor estava chamando quem estava na lista. Então a gente, ruim que estava, mas a gente estava louvando e adorando a Deus. Senhor, o céu é bom, mas a gente não quer ir agora. Não é assim? Mas diante das lutas e dificuldades, quantas pessoas, né, ficam muitas vezes tão atribuladas que pensam que entrar pelo caminho do suicídio é a solução. Não. O melhor caminho é entregar, é o versículo que a Cida gosta de dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós iremos para a resposta de Deus, para Elias no subtópico 3, para nós encerrarmos. Deus interveio de forma miraculosa, enviando Elias um anjo, que ele trouxe pão e água. Aí quando ele comeu pão e água, levantou-se, caminhou e foi para onde? Para a caverna, tirando daquela situação de imenso desânimo. Nisso, depreendendo que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Aí Deus, né, se revela, a gente pode ver no capítulo 19, os versículos seguintes, que Deus ele vem se falar com Elias e Deus tem as suas várias formas de se manifestar, mas Deus vem falar com Elias de uma forma mansa e delicada. Aí o Senhor vai falar com ele, olha, levanta, porque ainda há em Israel 7.000 que não se dobram, que não se prostram diante da idolatria, nem comem da mesa de Jezabel, porque Elias disse, Senhor, eu tenho sido zeloso, e os teus profetas foram mortos, e só eu fiquei, né? E muitas vezes a gente pensa assim, não, só eu fiquei de remanescente. Não, ainda há pessoas que servem a Deus verdadeiramente, que não se prostra, que não se curva, que adora e que faz a vontade do Senhor. Glória a Deus. E agora o Senhor vai dizer, olha, levanta-te, unge a Azael como rei da Síria, unge Jeú como rei de Israel, e Eliseu para lhe suceder como profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora o profeta que pensava que tinha tudo acabado, ainda tinha muito a se fazer. Aí a Bíblia diz que ele desce, unge a Azael como rei de Israel, da Síria, depois Jeú como rei em Israel. Glória a Deus. E Eliseu como profeta em seu sucessor. Porque aquele que escapasse da espada de Azael não escaparia da espada de Jeú. Ou seja, era Deus dizendo que iria acabar com aquela liderança que havia levado o povo à idolatria. Porque Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que dá a oportunidade do homem se arrepender. Mas Deus, ele é um Deus de justiça, e este Deus também tem que ser pregado. O Deus de amor, ele é um Deus de justiça. Então Deus agora ele ia lançar o juízo sobre aquela liderança que havia levado o povo a entrar pelo caminho da idolatria e da apostasia. E aí aquele que escapasse da espada de Jeú não escaparia da espada do profeta Eliseu, que iria substituir Elias. Então a gente percebe que quando a gente pensa que não tem mais para onde ir, Deus vem e nos mostra, né, que ainda há um caminho, que ainda há muito a se fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então a conclusão, glória a Deus. Eu não queria fazer essa conclusão, certo? Nós temos aqui o irmão Misael, o presbítero da igreja, né, e nós iremos passar a conclusão para o irmão Misael, finalizando também a escola bíblica dominical. Mas aqui está a escola bíblica desta manhã. O pastor nos fez o convite. Eu queria agradecer à igreja que esteve presente, ao pastor Edivaldo, que nos confiou aqui
a esta responsabilidade, eu passo aqui o trabalho para o irmão Misael, a conclusão, e nós agradecemos a Deus aqui por tudo. Amém? Paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus que aqui temos os irmãos que ensinam, né? Vários obreiros aqui, que é bem dedicado à obra do Senhor Jesus, né? Então, sobre a conclusão, né? Eu estava meditando que a escola dominical é um dos maiores seminários do crente, principalmente na Assembleia de Deus, né? Que a escola dominical, geralmente, a Assembleia de Deus, ela é mais ativa, sempre tem. Se não tiver pela manhã, tem pela tarde, depende do estado, do local. E tem igrejas que não tem escola dominical no domingo, porque é o dia de comércio, as cidades menores, faz no sábado, é a escola sabatina, né? Mas, importante é isso, é que a gente não tem muito tempo, muitos que trabalham não tem tempo de colocar a cara na Bíblia para aprender tudo. E às vezes você lê a Bíblia de uma ponta a outra, pessoas que lê, mas não vai entender. E a escola dominical vem trazer uma explicação exata daquele assunto, né? E por isso temos irmãos que ensinam. Às vezes não é a gente mesmo que pensa que já sabe tudo, não sabe nada, porque cada um que vem aqui explana de uma maneira diferente, né? Então, falando aqui de Elias, né? Eu achei interessante porque Elias, ele sofreu, como eu falo, sofre as mesmas condições humanas. Era um profeta, um homem de Deus, mas ele sofreu depressões. Você pode ser um crente firme, você pode estar doente, porque tem um pessoal lá na minha cidade que fala que crente não é para adoecer. Bota até na geladeira uns versículos assim, mas Deus não prometeu aqui muita coisa boa, né? Falou que nós no mundo teremos aflições, né? Mas a gente tem que ter ânimo. Então, se cada um crente tivesse que fosse não adoecesse, mas Deus não prometeu isso, não prometeu. Também não prometeu riquezas materiais, mas prometeu a gente a riqueza maior, que é a salvação, e está nos esperando quando nós partimos daqui ou quando a sua vinda, ele vinha buscar a sua igreja, né? Então, a conclusão fala da vida de Elias. É um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor, ainda que a sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça. O cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é um exemplo de cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir a Deus, decide seguir a palavra de Deus e ensina aquilo que a maioria acha que está certo. Por isso que nós estamos aqui, aprendendo a palavra do Senhor. Aí tem um irmão que falou comigo, disse assim: rapaz, olha, eu não quero saber coisas passadas de João, eu quero saber de Elias, quero saber negócio do Velho Testamento. A gente tem que falar de Jesus, porque tem na Bíblia que diz a lei e os profetas foram até João, agora se ensina, né, o Evangelho, tal, essas coisas. Mas, irmão, todo mundo gosta de saber uma história. Quem não estudou a história do Brasil, você está no Brasil, ou nasceu no Brasil, não sabe nada quando começou o Brasil. Entendeu? Você está em qualquer lugar, qualquer assunto, quem é aquela pessoa, qual é a história dela, né? Então, todo mundo quer saber assim, um pouco do passado, porque esses profetas, esses homens de Deus, passaram por grandes experiências, que serve para nós, é um espelho para hoje. E ele diz, não, olha, falar de Jesus, só pregar de Jesus. Eu sei que é bom falar de Jesus, né? E porque nós temos vários cultos. Um culto, domingo à noite, nós estamos evangelizando para o ouvinte, o pecador, e às vezes o pregador que vem aqui traz uma mensagem direcionada àquela pessoa que está sentado ali. Até eu mesmo chego aqui, quando o pregador traz a mensagem, às vezes é o que eu estava precisando de ouvir. Então, Deus ainda fala nos dias de hoje, continua falando, mas não podemos abandonar o Velho Testamento, os ensinamentos, as histórias, os exemplos, porque está na palavra de Deus, né?
Então, eu creio que esses ensinamentos que vem trazendo, toda a escola dominical vem trazendo, é como um seminário para o crente. É aqueles que não têm um tempo direto de estar no seminário, que está aprendendo da Bíblia. Mas a escola dominical, a Igreja Assembleia de Deus, ela sempre mantém a escola dominical, certo? Porque você está ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus. Às vezes você tem uma dúvida sobre aquele assunto, aí você vem a uma escola dominical, pergunta o pastor, o irmão está ensinando, mas está aqui esclarecendo os assuntos da Bíblia Sagrada. Então, Elias foi um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor, né? E ainda que a sua volta esteja contaminada, né, de idolatria e de muitas coisas, né? Hoje é que está contaminado mesmo. Se você hoje, para ser crente hoje, não é fácil ser crente. Só aceitar a mão e estar na igreja, não. É fácil, sim, nesse termo, assim, nessa maneira de ser, mas de progredir, de ser fiel, de estar firme na igreja, nos ensinamentos da palavra, não é fácil. Não é fácil porque o mundo hoje está eu creio que está pior do que Sodoma e Gomorra. Não sei como, porque Deus não prometeu acabar com fogo nem soterrar ninguém. Deus prometeu que agora é a vinda dele, né? Então nós, mais que tudo, temos que falar também da vinda do Senhor Jesus, para que nós estejamos mais firmes. E eu conversando uma vez com um certo cliente, eu trabalhava ainda viajante, e ele disse assim: mas vocês falam muito da vinda de Jesus. Eu digo: porque a sua igreja, a sua religião não fala que ele vem buscar um povo salvo, zeloso de boas obras. E quem é esse povo salvo, zeloso de boas obras? Aquele que saiu do mundo, não saiu no sentido assim, não vai para outro espaço, né? Como o pessoal está até viajando para o espaço, aí procurando um lugar fora da terra para morar, mas não é isso. Sai das coisas do mundo, deixar os seus erros. Quando a pessoa aceita Jesus, fica mais temente às coisas erradas, né? As pessoas lhe oferecem o que não é certo, o Espírito Santo já fala para você, isso aí não dá certo. Então, a gente, desse mundo agora, está contaminado de muitas coisas na mente das pessoas. E se você não estiver firme na obra do Senhor, você, entendeu? For ficar arrodeado disso aí, mas você sabe que você tem que estar se livrando. Você está aqui como um exemplo para ensinar o caminho da verdade. Quando a pessoa vem com uma coisa errada, certo? Eu tenho também, eu sou como o pastor Zé, eu gosto de contar algumas histórias, né? E o Zé chega aqui de exemplo, né? Eu tenho um amigo meu que ele está comerciante, ficou muito rico, e houve uns problemas de mercadorias que ele adquiria, outras coisas assim, mas quando ele aceitou o evangelho, entendeu? Foi ser crente mesmo, chegaram oferecendo: olha, eu tenho isso aqui para você, uma carreta de mercado, uma carreta assim, olha. Aí chamava a pessoa: eu não compro mais isso, eu não aceito mais isso, eu agora sou crente, salvo na pessoa de Jesus. Coisas que cada vez mais ele ficava mais rico se ele quisesse. Ele já fez isso, eu não quero mais, Deus me prometeu, me dá tudo que eu quero, e a partir de agora eu não aceito. Eu estava presente, como ele disse, eu não aceito mais isso, e ia pregar para as pessoas, pregar evangelho, e ele começou assim, então, rodeado de coisas que lhe oferecendo. O mundo oferece muita coisa, não só financeiramente, acaba com sua vida espiritual, e a gente tem uma luta diária. Todo crente tem uma luta diária para todo dia ele estar firme no Senhor. Não é que não, esse é um crente fraco, esse é um crente que não tem segurança, mas não, irmão. É porque o mundo está corrompido. Você está rodeado de coisas ruins para lhe tragar. Aí você tem que estar clamando o sangue de Jesus, para se livrar. Então, irmão, está aqui, essa lição foi maravilhosa, o irmão trouxe, o irmão Francisco também está aqui, né? Já que ele veio só para o início, veio para depois do início, eu posso passar para ele fazer a oração final? Então, o irmão Francisco Carlos faz a oração final aqui. Já essa conclusão aqui, essa minha palavra simples, mas assim para meu objetivo. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Estamos na presença de Deus, a lição muito boa, né?